tema da mensagem, eu quero ser bem rápido, é: profetiza, filho do homem. Amém? É tempo de nós, como igreja, nos levantarmos na autoridade que Deus nos deu, para profetizar as nações, para profetizar as famílias, para profetizar as pessoas que estão morrendo, que estão presas. E eu queria que você abrisse comigo em Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Espírito que está aqui nessa noite. É o mesmo Espírito que fez desses ossos secos um grande exército. É o mesmo Espírito que fez de Jesus um grande homem nesta terra. Fez milagres através de Jesus, operou através de Jesus. E esse mesmo Espírito quer operar através da tua vida. Amém? Mas eu quero começar aqui falando um pouquinho dos ossos secos. Deus levou aquele homem, profeta Ezequiel, numa visão em espírito. Ele não estava ali realmente vendo aquilo, ele estava numa visão em espírito, e ele viu um lugar cheio de ossos secos. O que é um lugar de ossos secos? É um lugar onde existe morte, é um lugar onde não tem mais vida, e faz tempo, né? Porque se a Bíblia dissesse que ele estava num lugar onde havia cadáveres ali, né, os abutres ainda estavam por ali, era algo mais recente. Mas a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos. A Bíblia ainda fala sequíssimos, quer dizer que estava ali muito tempo, muito tempo, muito tempo. E o que acontece? Hoje existem fatores que podem trazer essa sequidão na vida do cristão. Existem fatores que causam morte. E eu queria, antes de falar um pouco do que aconteceu aqui, falar sobre esse terreno, falar sobre esses fatores, para que o teu coração esteja livre, se porventura houver alguma dessas coisas. Porque se esses sintomas permanecerem no teu coração, o final disso é um lugar sequíssimo, de ossos secos. Então, primeiro fator que pode nos levar a viver no deserto, sequíssimos: orgulho. Olha o que a Bíblia diz aqui, Salmo 10, 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Todos os seus pensamentos são: não há Deus. Para que eu preciso de Deus? Primeiro sintoma para alguém ir para o deserto e se tornar um osso seco: orgulho. Para que eu preciso? Eu consigo fazer. Eu sei fazer. Eu estudei para fazer. Eu me preparei para fazer. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho um bom emprego, eu sou reconhecido. Eu dou palestras, tanto no Brasil como fora, em outros países. Eu tenho carro de última geração, eu tenho as melhores roupas, das grifes mais famosas e conceituadas. Só que
Quando nós andamos nessa direção, os nossos pés vão nos levar, de repente num tempo longo, num período longo, mas o fim desse orgulho é vale de ossos secos. Outra coisa que pode nos levar a um vale de ossos secos é falta de visão. Visão de quê? Visão do reino, visão daquilo que Deus tem para a tua vida. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A falta de visão pode te levar para o deserto, pode te levar para um lugar sequíssimo. Você não enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, você não enxergar aquilo que Deus tem falado ao teu coração, aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Então, junto com o orgulho, você faz vista grossa para aquilo que Deus tem. Não preciso, não, deixa que eu faço do meu jeito. E Deus tem algo, uma visão tão grande, tão linda a teu respeito, mas junta o orgulho, e aí entra a falta da visão, e você pode estar caminhando para um deserto. Terceira coisa que pode causar essa ida, essa passagem de ida sem volta, é a independência de Deus. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. A independência, o pecado nacional, o pecado mundial, o pecado da geração humana, chama-se independência. Não é isso? A cobrinha lá no ouvido da Eva não falou outra coisa, a não ser: se você comer desse fruto, Eva, você não vai precisar mais depender de Deus, esperar na virada da tarde Ele vir falar com você. Você vai ter o conhecimento, você vai saber por onde caminhar. A independência nos leva para caminhos de morte. Deserto, deserto, sequíssimos, ossos sequíssimos. Sabe, essa profecia Deus está falando da casa de Israel, está falando do povo, e isso cabe para nós. Nós temos que nos policiar, cuidar de nós mesmos, para que nós não sorrateiramente possamos chegar a um lugar de deserto. E quarta coisa que pode nos levar, existem muitas delas, mas essas são as que estão mais próximas de nós, é o apego às coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, pois se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. 1 João 2,15. Quando nós amamos mais as coisas do mundo, quando nós nos apegamos mais às coisas do mundo, a títulos, a tantas outras coisas, nós estamos caminhando para o deserto. Aí você fala: pastor, mas isso é para as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não conhecem a Deus. Deus estava mostrando isso para o povo de Israel, para as pessoas que estavam com Deus. Então pode haver orgulho dentro da igreja, pode haver orgulho. Pode haver falta de visão dentro da igreja, pode haver falta de visão. Pode haver independência, pode haver independência. Pode haver apego às coisas do mundo, pode haver apego, não somente às coisas espirituais, mas aos métodos do mundo. No mundo nós aprendemos que para ser o melhor temos que estar em cima, pois a minha vitória tem sabor de mel. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar embaixo, se nós quisermos ser o melhor, servindo. Então, apego às coisas do mundo é isso, é trazer os pensamentos, as ideologias do mundo, não só as coisas materiais, porque tem coisas do mundo que a gente gosta, feijoada, uma rabada, uma buchada, né? Ainda mais do Nordeste ali, né, irmã? Eu olhei para a irmãzinha, ela já deu a salivou. Eita glória! Então, tem coisas do mundo que são boas. Mas quando fala apego às coisas do mundo, está dizendo não só as coisas físicas, materiais, mas a estrutura, os pensamentos, as ideologias do mundo. Aquilo que tem entrado. O mundanismo não é a calça da moda, né? Que chegou, aí eu vou pôr a calça da moda com risquinho. Isso não é mundanismo. O mundanismo são os conceitos que entram. Aí a gente começa a deixar as coisas de Deus para mais para o lado. Como era no Velho Testamento. O povo estava redondinho, oferecia os seus holocaustos, adorava a Deus. Aí alguém lá do povo de Deus, algum rei olhava e dizia: gostei da mulher daquele outro povo, manda um mensageiro que eu quero casar com ela. E aí ele mandava o mensageiro, e o mensageiro dizia: olha, o rei dos persas, o rei lá não sei de onde, diz que casa, mas você tem que adotar os métodos, os deuses, as coisas, virar palmeirense, toda aquela coisa. E aí o rei de Israel, os homens de Israel estavam apaixonados
Começaram a amar mais as coisas do mundo do que a palavra. Tiraram os olhos da palavra que dizia: ama o teu Deus, não se misture, case com as mulheres. Mas era bonito, então ele olhava para lá. E aí começava o princípio da queda, até que um dia chegaram a virar ossos secos. Então, queridos, só para você ter uma introdução aqui, existem pessoas no mundo e dentro da igreja que ainda estão vivendo como ossos secos. Não tem alegria de viver, não tem vida, não fazem as coisas para o reino porque não tem força, se sentem cansadas, se sentem desanimadas, se sentem pequenas, muitas vezes inúteis. Eu não posso, isso não é para mim, sou tão pequenininho. Mas não é nisso que eu quero me deter. Sabe por quê? Porque há uma ordem do Senhor, e Ele disse ao profeta, no capítulo 37, versículo 4: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nessa noite o Espírito Santo quer entrar nesse lugar, não só para tocar na tua vida, mas para te capacitar, te dar essa unção, esse poder, para que quando você se deparar com um exército, com um lugar onde existem milhares e milhares de ossos secos, onde existe um exército de pessoas que poderiam estar servindo a Deus, somando nesse exército, estão prostradas, desanimadas, caídas, feridas, machucadas, destruídas. Mas Deus vai te levantar nessa noite como esse profeta, na autoridade do Espírito Santo, para dizer: ei, ossos secos, eu vim aqui para te dizer que o Senhor Jeová me deu ordem para dizer: ressuscita. Quantos dons estão jogados nesse vale? Quantos ministérios um dia lá atrás foram lançados nesse vale por uma palavra distorcida de um líder, ou de alguém que se dizia um líder, que de repente estava no mesmo lugar porque tinha orgulho, porque não ouvia a voz de Deus, não tinha visão, e feriu a tua vida, feriu a tua família, e por isso os seus dons, os seus talentos foram lançados nesse vale de ossos secos. Mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo vai bradar sobre a tua vida, e algo vai acontecer neste lugar. Algo vai acontecer nesse lugar, porque o Espírito Santo está aqui para te levantar, para te fazer um vencedor. Amém? O que aconteceu quando o profeta abriu a sua boca e profetizou? E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som como de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, osso com osso. Houve um barulho tremendo naquele lugar. Houve um barulho grande naquele lugar, porque algo começou a acontecer. Na minha versão diz que houve um rebuliço. Então rebuliço é coisa de crente, diz aí pro seu irmão: rebuliço é coisa de crente, irmão. Eita! Então, queridos, no começo, o profeta aqui, Ezequiel, ele quando Deus fala com ele e mostra a visão, e ele fala: e aí, será que desses ossos pode acontecer alguma coisa? Eu creio, na minha visão, que no começo ele tentou se esquivar. Você percebe o que ele fala? Ele fala, tipo assim, ele viu que o negócio estava feio, o osso estava mais seco do que tudo, né? Há milhões de anos lá, vamos dizer, muito tempo, aqueles ossos estavam ali. Então o que ele fez? Ele diz assim: olha, o senhor que sabe, né? Me tira dessa. O senhor pergunta para ele podia dizer: pode sim, Senhor, eu creio, eu vou orar. Não, ele disse: o senhor que sabe. Deu um passinho para trás. Mas Deus falou: então é contigo, profetiza você, não é eu que vou fazer. Profetiza, filho do homem, profetiza, abre a tua boca e fala. Então, muitas vezes nós temos essa atitude. Por exemplo, o fulano está doente, e ao invés de dizer: então eu vou lá orar por ele, a gente ora daqui: Senhor, se o senhor quiser, vai lá e cura. Não, é nós que temos que levantar e dizer: eu vim aqui para te curar, irmão. Porque Deus disse: quando eu pôr as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então eu vim aqui para pôr a mão sobre você e dizer: seja curado em nome de Jesus. Então nós não podemos ter essa atitude: Senhor, o senhor que sabe, o senhor é Deus, se o senhor quiser fazer, eu sei que o senhor pode, mas eu não. E Deus diz: não,
profetiza você, filho do homem, profetiza. E quando ele profetizou, ele se encheu de coragem, ele respirou fundo, deu uns 3 aleluia e disse: eu profetizei, e quando eu profetizava, houve um barulho, começou a juntar, imagina aqueles ossos secos, milhares de ossos, pareciam fogos de artifício, né? Tudo isso juntando, e aqueles esqueletos se formando, né? E tal, e foi juntando tudo aquilo, e algo aconteceu. E eu queria te falar que alguns pontos que estão, a gente teve uma revelação, tivemos ali na conferência, né, do MDA, da visão do MDA, e o pastor Edilson teve uma revelação tão bonita sobre isso, e eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso também, para que você entenda, para que a tua visão se abra em determinados lugares. Olha, esqueleto. Por que a Bíblia fala do esqueleto? Por que aconteceu isso? Esqueleto traz para nós a ideia de estrutura. Não é o esqueleto que aguenta, né, tudo, é em cima do esqueleto. Se você tiver problema de coluna, não é na carne, é lá no osso, né, algum problema, quebradura, é no osso. O osso é a estrutura, né, para você andar, para você fazer todas as coisas. Então o esqueleto, primeira coisa, quando o profeta deu a ordem, se formou o esqueleto, uma estrutura. E para nós, né, isso é a nossa linguagem, é a nossa visão. Tem outras igrejas que têm outras, mas para nós, o que é a estrutura dessa igreja? É o culto de celebração, que é esse culto de domingo, aonde dos céus Deus traz a ministração, traz a palavra, traz a revelação, traz a unção, e ela, através do anjo, do pastor Pedro ou da pastora Cláudia, são liberados sobre as nossas vidas, porque nós estamos debaixo da autoridade desse casal. Então o culto de celebração é uma parte da estrutura. A escola da vida é uma estrutura para nós. Por quê? Porque é ali que nós aprendemos a palavra de Deus, os conceitos, os princípios poderosos que nos levam a viver a excelência daquilo que Deus tem para nós. O que mais que nós temos de estrutura? O TADEL, treinamento avançado de líder. É ali que os líderes são desafiados a crescer, e aqueles que ainda não são líderes começam a ouvir aquela palavra e começam a aguçar dentro dele o desejo de liderar uma célula, de ser um líder de célula, um supervisor. Porque ele começa a ver ali a paixão pelas almas, aquilo que é falado aqui no culto Tadel. Célula, nem se fala, é uma estrutura, é ali que nós vamos nos reunir como um pequeno grupo. É ali que eu sei a dificuldade do meu irmão. De repente você vem aqui no culto de celebração, senta no primeiro banco, você começou o culto e terminou o culto, você nem viu quem estava atrás de você. Você gosta de ficar no primeiro banco, você sentou ali e se lançou diante de Deus. E aí você vai embora e fala: meu Deus, eu não me relacionei com ninguém. Mas aí na célula você tem um grupo que é teu amigo, tem as pessoas que você conversa, tem as pessoas que tem até assim, eles combinam, vamos sentar juntinho na célula. Então a célula senta junto, todos os irmãos ali do mesma célula, fica juntinho, gostoso e tal. Então também é uma estrutura. E o discipulado, nós temos aprendido que o discipulado é aquilo que está no cerne do coração de Deus, é assim, no centro do coração de Deus. Deus nunca mandou fazer pastores, Deus nunca mandou fazer célula, Deus nunca mandou fazer crente, Deus nunca mandou fazer nada, mas Ele disse: fazei discípulos. Então, discipulado é uma estrutura. Então, se nós não tivermos essa estrutura, será que nós vamos conseguir andar? Quem consegue? Quem aí está sem o esqueleto? Levanta a mão para mim orar, porque aí é do outro planeta. Tem ninguém sem o esqueleto? Tem não, né? Então, é a estrutura. Como eu posso dizer: eu sou cristão, eu amo a Deus, mas eu não quero submeter à estrutura que Deus tem colocado para nós crescermos? Jesus disse: errais por não conhecer o poder de Deus. O poder de Deus é bom, cantanebre, aquela coisa toda. É a palavra. A estrutura vem através da palavra. Se eu não conheço a palavra, se eu não busco a palavra, se eu não tenho a palavra, eu não tenho estrutura. Então é como, né, as pessoas que estão na área médica sabem, né, o osso sem calça. Tem uma doença que eu não sei o nome, que não sei o que, de vidro, né? Que se você bate qualquer coisinha, a pessoa quebra, a pessoa vive deitada, não pode fazer nada. Se ela espirrar um pouquinho mais forte, o nariz vai para o lado. Porque é uma doença, os ossos estão fracos, a estrutura está fraca, não tem condições de andar, de fazer nada, e é terrível. Fica confinado numa cama, até o jeito da mãe, se ela pegar com um pouquinho mais de força, quebra o braço. É uma doença terrível, e existe. Se nós não temos estrutura, queridos, nós não vamos conseguir lutar. Imagina, um bicho sem esqueleto, um homem sem esqueleto.
Pode ser uma formiguinha, não precisa nem ser o Golias. Uma formiguinha. Quando você for dar o soco, não tem esqueleto, não tem controle, você vai cair por cima da formiguinha. Você pode até matar a formiguinha, mas asfixiada, porque você cai em cima dela, ela morre sem ar. Porque você não vai ter força para armar um soco e dizer, Satanás, vem. Então é importantíssimo, queridos. Então, quando você ouvir, né, o convite, venha na culto de celebração. Não falte na célula, venha no Tatel. Escola da vida. Meu Deus, cada pérola que tem sido lançado aqui, estrutura para a tua vida, para você crescer. Quantas coisas que você fala, pastor, eu luto, não consigo. Se você ouvir 5 aulas da escola da vida, você nunca mais vai dizer isso, porque você vai se fortalecer. Você vai dizer, agora eu sei lutar. Agora eu sei para onde fazer. Por quê? Estrutura. Discipulado é estrutura, é você crescer um com o outro, é aprender um com o outro. É dividir a palavra. Então, primeira coisa que aconteceu, os ossos bateram, aquele barulho todo, e houve o esqueleto se formou no céu. E aí a Bíblia diz no versículo 8: olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então, tendão, o que eu posso entender por tendão? Princípios. Então a estrutura veio, e agora os princípios de Deus começam a agir na minha vida. Então eu vou aprender o que? Amar ao próximo, a honrar, princípio tão poderoso que nós tivemos aqui até um seminário alguns anos atrás, 2014. Aprender a humildade, aprender a submissão, princípios. Administrar nosso tempo para servir melhor a Deus, para não perder a essência da família. A pastora Andréia Uber, ela tem um livro que diz justamente isso: como ganhar o mundo sem perder a nossa família. Então, quando você administra o tempo, você vai ter tempo para Deus, vai ter tempo para a tua família, para curtir a tua casa, para fazer as coisas que você gosta. São princípios. Princípio do romance real. Meu Deus, quantos casamentos perdidos, quantas lutas. No primeiro mês, um casamento lindo. No segundo mês, o marido chega, instala o ringue na sala, e é porrada toda semana. É briga. Numa semana é Muay Thai, na outra semana é Karatê, e o negócio fica feio. Por quê? Porque não buscaram em Deus. Ele é muito diferente de mim. Ele não gosta do que eu gosto. Mas se houvesse o romance real, você ia ali ajustando e vendo que realmente é princípios. Então os tendões vêm depois do esqueleto montado, a estrutura. Você monta a estrutura, e aí Deus vem colocando os tendões. Princípios da palavra de Deus. Carne e pele, eu posso dizer que são os métodos. Os métodos que nós usamos para crescimento, para fortalecer esses tendões, para fortalecer essa carne, para fortalecer essa pele, que são o que? Os discipulados. Profundo. Discipulado profundo, aquele discipulado que realmente permite alguém cuidar do teu coração. Isso é discipulado. É você dar abertura para o teu discipulador, para ele cuidar do teu coração, e ele conseguir te aconselhar, te acompanhar, te dar instruções, revelações, para que você cresça em Deus e se pareça mais com Jesus. O discipulado não é para você se parecer comigo, é para você se parecer com Jesus. Então, usando os princípios, você vai trazendo nos métodos que nós temos. Células é um método de crescimento, é um método de comunhão, é um método de evangelismo. Natanaéis é aquele culto da última célula, onde a gente faz uma festa, chama os nossos parentes, nossos amigos. Fator Barnabé é aquele método que a gente usa para dar atenção para os novos. Então alguém chega novo na nossa célula, a gente faz como Barnabé fez com Paulo. A Bíblia diz que Paulo, por ser perseguidor do Evangelho, quando ele se converteu, ninguém queria deixar ele entrar na célula. Tocava a campainha, irmão, é o Paulo. Não, diz que não tem célula, a célula mudou, fala que foi para casa do outro irmão. E não queriam deixar Paulo entrar. E aí Barnabé disse: Paulo, você não quer ir na célula comigo? E aí Barnabé pegou Paulo e levou e disse: esse aqui é meu amigo Paulo. Todo mundo morrendo de medo. Esse aqui agora é o homem de Deus, está comigo, meu discípulo amado, caminha comigo, e nós vamos aprender juntos a palavra de Deus. E aí, esse é o fator Barnabé, aquela pessoa que chega na célula novo, ninguém conhece, você viu, esse rostinho é novo, então você já vem. Tudo bem, querido? Se ele fala que é corintiano ainda, aí pronto, aí você fala: glória a Deus, você está no lugar certo, aleluia. Então, esse é o fator, é o método que a gente usa para se aproximar, para se chegar. Então é a carne, é a pele, porque está ali, né? Carne e pele é o que está mais em contato, né? Eu não vou tocar no esqueleto do Dudu, falar: Dudu, deixa eu falar com o teu esqueleto. Não,
é com a carne e com a pele dele. Eu vou tocar na pele dele, ele vai me dar um beijo, vou pegar na mão dele, vou sentir a pele dele. Então, o método é para que você aplique a estrutura e os princípios que você tem dentro de você. Então nós usamos o quê? Purê de batatas. Quem sabe o que é o purê de batata? É aquela coisa, quando você está sozinho, você pode ser uma batatinha bonitinha que nem eu assim, fininha, tem umas que já é mais redondinha, né? Então, tem umas batatinhas lisinhas, bonitinhas, outras cheias de caruncho, né? Uma já está até nascendo, se você deixar muito tempo lá no negócio lá, começa a nascer as raízes, né? Mas quando você descasca essa batata e ela é aquecida no poder de Deus, ela se torna um purê. Aí eu quero ver quem vai dizer que batata é aquela, a mais fina ou mais grossa. Quem consegue? Depois que fez o purê, aquele purê gostoso, cremoso, joga um pouquinho de leite, sal, aquela coisa toda e tal. Pode dizer assim, ó, vou juntar aqui, dar uma colherada e falar assim, isso aqui é um pedaço da batata do Fernando, um pedaço da batata do Dudu. Dá para saber? Não dá. Você jogou ali, virou um purê. Então, purê de batatas é um método de comunhão. Estamos juntos. Então, tudo isso é importantíssimo, queridos. E se nós não tivermos isso, o que acontece? Nós não vamos ter estrutura. É como andar sem esqueleto. É como andar sem pele, né? Imagina você andando sem pele, um esqueleto. Encontra com o He-Man, acabou. O He-Man te pega, você não vai mais. Porque é o esqueleto. Imagina, não dá. Então, a estrutura é importante, pastor? É importante. É tudo importante. Os princípios são importantes, importantíssimos. Os métodos, importantes sim, porque são através dos métodos que você vai aplicar os princípios que você tem. A estrutura que você tem vai te ajudar, mas é através dos métodos. Só que não parou aí. Na primeira fase que ele profetizou, houve esse rebuliço. Os ossos se juntaram, houve um barulho. Depois ele viu os tendões saindo e formando o corpo. E logo em seguida ele viu a carne vindo. E na sequência da carne, a pele. A pele chegou sobre a vida dele. E aí, o que ele disse? No segundo momento, e no versículo 9, ele diz: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Eu quero te dizer, querido, que tudo é importante. Tudo é importante, a estrutura, os princípios e os métodos. Mas se você não estiver com a vida de Deus, se você não estiver recheado da presença de Deus, nada disso vai funcionar. Porque a Bíblia diz que depois que os ossos se juntaram e tudo aconteceu, o profeta diz, eles ainda eram como mortos. Eram apenas corpos, já não mais ossos secos, mas corpos já totalmente feitos, formados, completos, uns com bigode, outros sem bigode, já estavam ali preparados, mas por não haver o Espírito, eles não passavam de mortos. Quantas vezes nós pensamos que estamos abafando, estamos bonitos, né, fisicamente, alinhadinhos, até com a roupa de crente, até com a cara de crente, passamos uma loção de crente, cheirosa, vou encontrar meus irmãos na igreja, e olhando, está lindo, está bonito, está inteiro, está completo, mas ainda falta vida. Falta a vida de Deus. Falta a vida de Deus é que vai fazer a diferença. Eu preciso desejar estar cheio dessa vida. Eu preciso desejar estar cheio desta unção. Eu preciso desejar estar cheio desse poder. E sabe como isso vai vir sobre a minha vida? Na medida que eu tenho intimidade com Deus, à medida que eu busco a Deus, à medida que eu me relaciono com Deus, à medida que eu me relaciono com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus aqui dessa terra, é o Deus que está representado aqui.
Deus Pai falava lá no Velho Testamento, em forma de coluna, de fogo, em forma de nuvem. Depois Jesus veio e se tornou homem, se encarnou, e veio e falou com todos. Ficou aqui aproximadamente 33 anos e meio. Mas depois, quando ele subiu, ele disse: é importante que eu vá, porque se eu for, ele não virá, o Espírito Consolador. E se ele vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas, ele vos dará poder, ele vos fará fazer os mesmos milagres que eu estou fazendo, e até maiores do que eu fiz. Foi Jesus quem disse. Então, queridos, há uma urgência para que nós aprendamos a desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo de Deus.